Ichigo vs Luffy. Uma épica batalha. Nome: Kurosaki Ichigo. Origem: Bleach. Poderes e habilidades. Características físicas sobre-humanas. Voo especialista em Zanjutsu. Espada. Sentidos aprimorados. Sentidos espirituais. Capacidade de lutar utilizando apenas o subconsciente. Criação pós-imagem. Aprimoramento de velocidade conjunto. Manipulação de energia. Projeção de energia. Percepção extrasensorial. Regeneração Bankai. Aumenta em 10 vezes nos atributos. Transformação Hollow. Aumento em todos os atributos. Força. Ichigo destruindo o suporte do Son Kyoku. Conseguia segurar lança de Ukiuha com a mão nua. Com pura força bruta arrastou Aizen para longe da cidade. Com o balançar de sua espada fazia morros sumirem. Era capaz de parar a espada de um Aizen que era superior a Shinigamis e rolou-os com a mão nua. Ichigo secando um mar ao tirar sua Zanpakuton verdadeira. Perfurou e partiu Iwashi ao meio com Jetsuga Tenshin. Cortou Iwashi ao meio. Resistência. Ichigo parando Son Kyoku com Shikai. Ichigo aguentando Serudi Ukiuha base. Golpes também. Ichigo aguentando Gran Rei Seru. Ichigo aguentando golpes de Grindio Resurrection. Ichigo Mesca aguentando Seru Escuras. Ichigo aguentando vários golpes de Ukiuha. Golpes de Ukiuha na segunda etapa. Ichigo Full Hollow era capaz de segurar a lança de relâmpago com a mão nua. Aguentou Fagor de Aizen. Aguentou uma espadada de Iwashi no pescoço. Ichigo aguentando golpes de Iwashi. Mesmo com seus poderes roubados, Ichigo ainda era capaz de continuar lutando. Velocidade. Impressiona o Byakuya. Ichigo Mesk consegue ser mais rápido que Grindio base. Ichigo reagindo ao Gran Rei Seru que é feito de pura luz. Ichigo Full Hollow sendo mais rápido que o Ukiuha Resurrection. Ichigo Dangai sendo mais rápido que Hongyoku Aizen. Kiji afirmando que o maior problema contra o Ichigo é sua velocidade. Conseguia cruzar uma distância sem as externos perceberem ele. Ichigo foi capaz de ir do Palácio Real até a SS em 3 horas. Isso na Shikai. A distância entre eles é milhares de quilômetros. Ichigo sendo mais rápido que as externos. Ichigo Shikai conseguia reagir às sombras de Iwashi. Conseguia ser tão rápido quanto Iwashi. Regeneração. Ichigo regeneração ultra rápida. Ichigo regenerando um buraco no peito. Reiatsu. Ichigo desintegrou uma dimensão apenas ativando sua Bankai.
o verdadeiro poder. Ichigo elevando Reiatsu. Em sua forma Dangai só é possível sentir sua Reiatsu quem tem o mesmo nível que o dele. Técnicas: Shetsuga Tenshin. No instante do corte, o Zanpakuto absorve e condensa Reiatsu de Ichigo antes de liberá-lo na ponta da lâmina, ampliando o ataque de corte, que voa para frente. Esta barra toma a forma de uma lua crescente ou onda. Shetsuga Jujitsu, disparando um Jetsuga Tenshu com cada lâmina de seu verdadeiro Shikai. Ichigos funde em uma grande explosão de energia em forma de cruz. Blood Vein. Ao fazer Reishi, fluem diretamente para os seus vasos sanguíneos. Os usuários desta técnica podem aumentar drasticamente o seu ataque e poder de defesa para níveis desumanos. No entanto, apesar do perigo significativo, este potencialmente apresenta um problema. Brute possui uma grande falha, porque as formas independentes da técnica de ataque e defesa funcionam utilizando dois sistemas Reishi diferentes. Eles não podem ser utilizados simultaneamente. A aquisição de Brute depende do sangue do Quincy. Puro sangue Quincy são capazes de obtê-lo naturalmente, enquanto o misto de sangue Quincy precisa aprender isso através da formação. Gran-Rei Cero. Ao misturar seu próprio sangue com o Cero, Ichigo pode disparar um Cero com muito maior poder de ataque e velocidade. Além de ter uma mudança de cor única para eles, é muitas vezes mais poderoso que um Cero normal, perturbando o tecido espacial enquanto viaja. Após a liberação, ele gira como uma navalha, uma vez que comprime e descomprime devido à velocidade e potência bruta. O Kyoha Cifer afirma que usar um Gran-Rei Cero é uma das duas coisas proibidas dentro de Las Noches, pois é tão avassalador que pode destruir a fortaleza. Ichigo foi capaz de vaporizar uma montanha com um golpe de espada. Ele evaporou uma montanha sem sequer tocar lá, o que por lógica já o coloca acima do nível de montanha. Nesta mesma luta, Ichigo também destruiu um Kurohitsugi com força gravitacional suficiente para distorcer o espaço-tempo e apagar rochas. Ele vaporiza o mar apenas ativando sua nova Zanpakuto, e nesse treinamento com a divisão 0. Ichigo estava muito mais poderoso que Zaraki. O mesmo Zaraki que destruiu um meteoro que iria destruir toda Seireitei, e Zaraki também era poderoso o suficiente para portar o próprio espaço, o Ichigo foi capaz de atacar Yuashi em alta velocidade e causar uma pequena destruição. Nome: Monkey D. Luffy, o Chapéu de Palha. Origem: One Piece. Gênero masculino. Classificação: humano, capitão dos piratas do Chapéu de Palha, supernova, usuário de Akuma no Mi Paramécia. Idade: 17 anos antes do Time Skip, 19 anos depois do Time Skip. Poderes e habilidades: super força, velocidade, durabilidade, resistência, agilidade, destreza, usuário especialista de Haki, Kenbanshoku Haki, Busoshoku Haki e Haoshoku Haki, precognição em batalha, via Kenbanshoku Haki, pode endurecer significativamente seu corpo para aumentar as capacidades ofensivas e defensivas. Ele usa Busoshoku Haki para aparentemente vulcanizar seu corpo, também pode usar isso em conjunto com seus Gears, pode prejudicar e afetar personagens com mimetismo elementar, pode dominar a vontade de outros. Haoshoku Haki permite que ele derrube aqueles com vontades inadequadas e os deixe inconscientes, bem como domar monstros tão ferozes quanto o Kraken. Comeu o Gomu Gomu no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que transforma o corpo do usuário em borracha e confere ao usuário as propriedades da borracha, permite ao usuário esticar qualquer parte de seu corpo, o usuário não é afetado facilmente por eletricidade, dá ao usuário super durabilidade contra impactos contundentes, pode aumentar sua velocidade e, consequentemente, seu poder de ataque com Gear Second, uma técnica que bombeia seu sangue por todo o corpo a uma alta velocidade. Ritmo mais rápido: após o Time Skip, Luffy é capaz de usar isso em uma única parte de seu corpo e também pode ativá-lo no meio do ataque, pode ampliar partes do corpo para proporções gigantescas com Gear Third, uma técnica onde Luffy bombeia ar através de seus ossos, dando-lhe mais massa e uma área maior para atacar com força muito maior. Pode usar o Gear Fourth, que aumenta drasticamente sua mobilidade e poder de ataque. O Gear Fourth também concede a Luffy pseudo-voo, resistência ao fogo, resistência ao frio, resistência ao veneno, quase imunidade a ataques baseados em eletricidade,
manipulação de fogo em pequena escala, força de vontade formidável. Dentro do Gear 5, ele pode transformar o ambiente ao redor em borracha sempre que toca, o que pode ser usado para absorver o impacto de um ataque após ser atingido, ou usado para desviar ataques baseados em energia. Pode ampliar completamente todo o seu corpo e se transformar em um gigante. E Akuma no Mi, Paramécia, Gomu Gomu no Mi. Numa explicação geral, pelo que se sabe, as Akumas no Mi são frutas que modificam diretamente os genes segundo estudos de Vegapunk com parceria da Germa 66 e Caesar Claw, onde conseguiam modificar o corpo de seres normais com características de pessoas akumadas, como exemplo os irmãos de Sanji, ou também podendo criar Akumas artificiais, chamadas de Smiles. Diferente do que alguns pensam, Akumas não provém de demônios, pelo menos ainda não foi evidenciado nada a respeito. As frutas são classificadas por tipo Zoan, Logia e Paramécia. A Gomu Gomu no Mi se classifica como Paramécia, que dá ao usuário capacidade de modificar sua estrutura corpórea. No caso, Luffy se tornou o Homem Borracha, conseguindo assim esticar e inflar seu corpo. Haki. Haki, segundo Riley em sua explicação a Luffy, é um poder encontrado em qualquer ser vivo, e nada mais é do que a expansão da presença, determinação e intimidação de cada usuário. O Haki em geral tem níveis variados entre os personagens, e pode também aumentar durante batalhas que levam o corpo e seu sentido. Haki do armamento. O armamento é uma armadura invisível que aumenta a dureza corpórea e poder destrutivo do usuário, podendo também ser transferida para objetos. Pode ser utilizada como escudo externo também, visto quando os almirantes pararam uma onda de energia gerada pelo soco de Barba Branca. Outra importante propriedade dela no verso, é o cancelamento de intangibilidade encontrada nos usuários de frutas logias, ou até mesmo propriedades de outras frutas, como a elasticidade do próprio Luffy. Isso é possível e é similar à liberada pelo Kairosek, que anula os poderes das Akumas. Com isso, pode-se dizer que tais energias conseguem inibir os genes modificados do usuário afetado. Haki de observação. A observação, também chamada de mantra em Skypiea, é o poder de sentir a presença de qualquer ser independente do quão silenciosa ela é, até certo espaço, distância que varia de um usuário a outro. Isso pode ser notado quando tanto Luffy quanto Zoro e Sanji percebem a presença de Caribou, que tentava sequestrar a princesa a dezenas de metros. A leitura de pensamentos também possibilita a premonição de movimentos do adversário por frações de segundo, evitando quaisquer tipo de ataque contanto que não ultrapasse o tempo de reação do usuário. Isso pode ser visto na luta do bando de Luffy contra Satori. Este poder fica ainda mais evidente quando Luffy distribui socos aleatórios em direção a Enel e as Kujas, tirando a possibilidade de desvio. Tais movimentos são necessários quando o usuário consegue desviar de golpes inconscientemente, isso graças ao poder de sentir presenças. É possível ver auras. É possível aumentar a capacidade auditiva, provavelmente os outros sentidos também, visto quando Kobe ouve vozes de todos em Marineford ao mesmo tempo, e Fujitora escutando conversas a longas distâncias. É possível ver o nível de força de uma pessoa, já que Kobe nunca conheceu Kairos pessoalmente, e disse ser forte mesmo não lutando. Não se sabe se tal habilidade tem o funcionamento medindo o Haki do adversário. Em níveis superiores de observação, o usuário consegue, até mesmo ver uma parcela do futuro, tempo estimado de cerca de 5 a 10 segundos. Isso é observado quando Luffy consegue desviar de diversos golpes de Katakuri, o qual também previa o futuro. Capacidade de sentir sentimentos de outros seres vivos, os Haki do Rei. É o único tipo de Haki que não pode ser treinado, é utilizado para poder intimidar o oponente. A longo prazo, o Haki do Rei consegue controlar a vontade das demais pessoas ao redor, tem o poder de instigar, reunir seguidores. Isto pode ser percebido em grandes nomes de piratas como Boa Hancock e do Flamingo, os quais são venerados por uma grande quantidade de seguidores. Ao utilizar o Haki do Rei, o usuário consegue impor sua intimidação ao seu redor, podendo deixá-los com medo ou até mesmo deixá-los inconscientes. Tais efeitos dependem da força de vontade, determinação do usuário atingido.
Tal habilidade, quando controlada, pode ser dirigida apenas para certos alvos, visto quando mesmo utilizando a intimidação, a população da Ilha dos Peixes ficou intacta. Além disso, o Haki do Rei pode ser utilizado para aumentar o poder destrutivo. Com ondas de choques geradas, que também liberam sua intimidação. Haki avançado. O armamento avançado é na verdade a capacidade de emitir Haki. A diferença básica é que no armamento você cobre, endurece o corpo, partes do corpo, ou objetos com Haki, mas no armamento avançado você emite o Haki do seu corpo. Você pode projetar seu fluxo de Haki do corpo. Permite ao usuário danificar o alvo sem fazer contato ou bloquear sem contato. Este Haki emitido pode ser usado de forma a fluir dentro de um alvo e destruí-lo de dentro para fora, esta é sua forma mais elevada. Então, basicamente, o armamento avançado vem em duas categorias, emissão e destruição interna. Em ambas as circunstâncias, o Haki é emitido pelo corpo em forma de aura. Você ainda pode usar Haki de armamento comum enquanto usa Haki de armamento avançado. Força. Luta final de Luffy vs Enel, onde o pirata consegue nocautear o vilão e tocar o grande sino da ilha. Crocodile é capaz de cortar o deserto de Alabasta, que chega a ter quilômetros de distância. Após absorver todas as sombras da ilha, Moria multiplicou por várias vezes seu poder de destruição, e Luffy continua conseguindo dar dano no mesmo. A Noa é um navio gigantesco, medindo cerca de 500 quilômetros, estava em direção à Ilha dos Tritões, fazendo com que Luffy destrua parte dela com o intuito de parar lá. Don Tinjal foi mostrado capaz de dividir um continente de gelo mais resistente que aço em duas partes, na sua forma mais velha sem sua broca, foi parado por Luffy, porém, mesmo a falta da broca não diminui o impacto do golpe, já que ela não lhe dá mais força, e sim serve para concentrar a força em um só ponto. Meteoros casuais de Fujitora conseguiam criar impactos de escala nível país, tais golpes foram parados pela linha. Meteoros casuais de Fujitora conseguiam criar impactos de escala nível país, tais golpes foram parados pela linha de Doflamingo, e Luffy, utilizando seu golpe mais forte, conseguiu romper tais linhas. Velocidade, reação. Tanto Luffy como Zoro são capazes de desviar e rebater raios de Enel. Lucy conseguia aplicar blitz em Luffy, que desviava de raios, Lucy tendo uma alta velocidade em sua forma base, que aumenta em sua forma Zoan. Luffy na forma Gear Second consegue enfim acompanha Lu. Zoro desviou de vários ataques de Kruma, não somente das patinhas, mas de lasers também. Tanto Doflamingo quanto Katakuri conseguem desviar livremente de ataques Sol, e aplicam blitz facilmente em Luffy preta em Skip, porém o mesmo na forma Snakeman aplicava blitz em certos momentos em Katakuri, acelerando a velocidade de seus golpes. Posta em Skip, lasers são ataques lerdos para Luffy, e resistência. Desert Espada pode cortar desertos com quilômetros de distância. A casa de um gigante cai em cima do torso de Luffy, e o mesmo continua sem expressar dor. Após absorver todas as sombras da ilha, Moria multiplicou por várias vezes seu poder de destruição, conseguindo destruir ilhas. As linhas de Doflamingo suportam meteoros de Fujitora de força escala país. Diferente do que alguns pensam, Luffy não é imune a impactos físicos, mas tem uma grande resistência, já que sua resistência está relacionada à sua elasticidade, que tem limite, visto que ele quase rompeu seus braços na força bruta. Após receber várias doses de veneno de Megalan, Luffy foi curado por Ivankov, criando assim grande resistência a venenos, já que não era afetado por gases de Ceasar. Luffy, por ter propriedades de borracha, tem um grau de condutibilidade muito baixa, tornando golpes elétricos praticamente nulos. Gear Second. Luffy usa de sua elasticidade para bombear seu sangue com mais velocidade, aumentando assim sua velocidade. Gear Third. Luffy incha seus ossos, podendo aumentá-los de tamanho, proporcionando maior poder de destruição. Gear Fourth. Boldman consegue inflar seus músculos, juntamente com a presença do Haki pelo corpo, proporcionando mais força,
e maior explosão na velocidade. Isto também vale para as outras variedades do Gear 4. Gear 4 consegue ganhar habilidades de voo, semelhante ao Skywalk de Sanji, dando chutes no ar. Aumenta a força do Luffy em 3 vezes. Ele consegue, mesmo com o Haki ter suas propriedades elásticas ativas, evitando ataques físicos com Haki, e Gear 4 e Snakeman, mesmas propriedades do Boundman, porém se torna muito mais ágil e rápido. Ele consegue por meio de seus socos, acelerar sua velocidade quanto mais se estica. Gear 5, Gear 5. É o despertar da sua Akuma no Mi Gomu Gomu nome original Ito Ito modelo Nika, o Deus Sol. É um despertar da fruta do tipo Zoan. Com o Gear 5, o Luffy pode transformar o chão em borracha, segurar o chão, e puxar para refletir ataques. Pode aumentar sua força física, pode ficar gigante, pode pegar relâmpagos, e usar os mesmos para ataques, pode deixar partes específicas gigante, e também pode criar coisas do nada. Agora que ambos participantes já foram apresentados, está na hora de uma batalha até a morte. Obviamente, Ichigo e Luffy são personagens fortes, e não devem ser subestimados, mas quando o assunto é quem venceria entre esses dois, o Ichigo acaba saindo na vantagem. Bleach é um universo que não foca tanto em poder destrutivo, mas embora não foque muito em poder destrutivo, a vantagem dos personagens de Bleach é atacar diretamente a alma do oponente. Mas não para por aí. Ichigo, após treinar com a Divisão Zero, ele ficou muito mais poderoso, e foi afirmado que o poder dele, se não controlado bem, ele poderia ameaçar o mundo dos humanos, que é praticamente o nosso planeta Terra. O que significa que o mundo espiritual, por lógica, é mais resistente que o nosso mundo por aguentar o poder do Ichigo. O que por lógica colocaria o Ichigo no mínimo no nível planeta grande a multiplanetário com seu poder controlado. Mas a grande e maior vantagem nessa batalha é que Ichigo é mais poderoso que Zaraki. O mesmo Zaraki que foi capaz de cortar o próprio espaço. E o espaço é uma coisa que não se é possível afetar, tocar, e Zaraki literalmente ignorou esse fato e cortou o espaço. O que significa que não importa o quão forte o Luffy seja, ou o quão fortes sejam as defesas do Luffy, os ataques do Ichigo literalmente iriam ignorar todas as defesas que o Luffy tem e deixariam o Luffy muito ferido, e sem chances de vitória para o Chapéu de Palha, já que os golpes do Ichigo seriam capazes de cortar até o que não é possível cortar, assim como o Zaraki foi capaz de cortar o espaço que não era para ser possível cortar. Levando todos esses fatos em consideração, o vencedor é o Ichigo Kurosaki.